Olá a todos! Olha só, hoje eu resolvi fazer essa live de surpresa aqui, tá? Normalmente dia de quarta a meio-dia a gente faz essa live no YouTube, mas o que está acontecendo? Tá tendo uma reforma no andar de cima da minha casa, lá no oitavo andar. E cara, fazer a live com a britadeira aqui em cima ia ser impossível, né? A única coisa que eu vou te pedir é o seguinte: quem está assistindo essa live aqui, me dá um oi, vê se você tá com o som ok. E é isso, eu vou fazer a live por aqui. O tema mais pedido que as pessoas fazem aqui é o tema da live de hoje. Eu vou começar a abordar como que eu lido com a situação muito interessante, que é as pessoas chegam para mim. Ah, só o Luiz entrou, tudo bom, Luiz? As pessoas chegam para mim e perguntam assim: olha, Carlos, como é que eu faço para poder lidar com a situação em que o aluno chega para mim e fala que está sem dinheiro, tá? 90% das pessoas que eu falo trazem coisas desse tipo, tá? Ah, não, as pessoas preferem pagar R$ 250 numa academia de CrossFit do que fazer a minha modalidade aqui, tá certo? O Luiz ele já está divulgando aqui o link da live no grupo, eu imagino, né? Para as pessoas poderem saber que eu estou ao vivo, mas eu queria muito ajudar vocês com esse problema. Vinícius, você acabou de entrar aqui, você tem esse problema também, tá? Teve gente que falou assim: poxa, eu dou aula de uma modalidade X, né? Não vou abrir o nome da pessoa, mas ele falou que era capoeira, e as pessoas preferem pagar tipo 3 vezes isso numa outra modalidade. A gente escuta várias vezes esse tipo de problema e eu queria resolver. Olha aí, tá vendo, Vinícius? Show de bola. Hoje a gente vai abordar isso. Só para você entender por que eu sou a pessoa que posso falar isso para você, eu passei por isso, tá? O lugar que eu dei aula lá em Salvador, para quem não conhece, era Cidade Baixa, lá no Bonfim. E lá, cara, uma das academias, talvez a academia mais cara, eu não vou dizer a mais, porque eu não sabia todas que tinham lá, talvez tenha alguma mais cara do que aquela, mas a academia mais cara que eu conhecia lá cobrava R$ 120 a mensalidade. E era absurdo o preço, né? E olha só, professor de kickboxing aqui na minha cidade é assim, tá vendo? Perfeito, é exatamente isso. E aí quando eu cheguei lá, eu tava cobrando, cara, R$ 200 na mensalidade da minha arte marcial. E adivinhe, as pessoas reclamavam do preço. Mas eu não comecei desse jeito, eu comecei cobrando R$ 100 por mês, tá? E as pessoas reclamavam. Quando eu comecei a cobrar 120, as pessoas reclamaram também. R$ 200, as pessoas reclamaram também. Só que eu medi isso ao longo do tempo e a taxa de pessoas que reclamam do preço não muda. Olha só, Felipe, hoje eu fiz a live 1 hora para poder abarcar você, viu? Na verdade, tá tendo uma reforma lá em casa e aí eu fiz isso. Bom, Vinícius, só para você entender aqui, e para você que está assistindo a gravação, está assistindo a live, hoje eu estou com minha esposa aqui do lado. Quem quiser, ó, pode consultar. A consultoria é grátis, tá? Tô eu, minha esposa e meu gato aqui, ó. O mingau. Já viu um gato de coleira, não? Show de bola. E aí, cortando a história, tá? Depois de um tempo, eu contei isso na Semana Tatame Lotado. Se você puder, Vinícius, me diz aí, você assistiu a Semana Tatame Lotado? Isso me ajuda a te ajudar, né? E aí, depois de um tempo, eu consegui montar uma das maiores academias de Krav Maga da Bahia, lá cobrando R$ 200. Tá? Não é o preço mais caro da cidade, mas sem dúvida o preço mais caro do bairro. Então eu entendi como lidar com essa objeção de preço. Ao mesmo tempo, depois eu vim aqui para um bairro muito nobre, aqui em São Paulo, onde a gente cobrava 290 de mensalidade, mas 290 aqui é barato, tá? Sei lá, você vai em qualquer lugar aqui, é 300, R$ 400 a mensalidade para tudo. E adivinha, algumas pessoas reclamavam do preço também. Cara, não importa o que você faça, o preço é uma objeção, tá? E eu vou dizer mais. A gente está com o curso Tatame Lotado liberado as vagas. E adivinha qual é a objeção que as pessoas estão dando para o curso? As mesmas pessoas que falam para mim que todos os alunos reclamam do preço, ele mesmo tem a objeção de preço assim: poxa, eu não tenho condição de pagar R$ 199 aí por mês de mensalidade para poder fazer um curso que vai lotar a minha academia. Cara, as pessoas reclamam de preço. Se você é casado, muito provavelmente você fez uma festa de casamento em que você convidou um bocado de gente que na teoria te conhece, certo? Mas ainda assim
Você deu comida de graça, você deu bebida de graça, ainda deu uma havaiana pro cara, um brinde, e ele ainda sai reclamando de alguma coisa. Então, assim, as pessoas reclamam de preço, não tem o que fazer. Mas preço, na verdade, preço não é uma questão de dinheiro, tá? Muito provavelmente a pessoa que está reclamando de preço, ela está reclamando, digitando no seu WhatsApp aqui, de um iPhone de última geração. Aí você fala, caramba, ele tem 3 mil reais para poder comprar um iPhone. 3 mil não, né? iPhone não é mais 3 mil. A Cláudia está dizendo aí 15 mil reais para comprar um iPhone, mas ele não tem 100 reais para fazer minha aula. Ele prioriza comprar o iPhone nesse momento do que pagar a parcela do iPhone aí, que às vezes é até mais caro do que a sua aula, do que se movimentar, do que fazer a sua arte. Isso quer dizer que ele não viu o valor naquele momento para poder investir em você. Dinheiro é uma questão de prioridade, entendeu? Então agora pare e pense, tá? O primeiro passo para você quebrar uma objeção é você ser capaz de se colocar no lugar dele e estar convencido de que isso é a melhor escolha para ele. Eu vou dar um exemplo para você, tá? Olha, na minha cabeça, quando eu vou comprar, eu já comprei alguns cursos aqui que custam, sei lá, um apartamento por ano para poder participar desses cursos. Eu já também participei, sei lá, de aulas de Pilates, até do próprio Krav Maga mesmo, e eu pagava mensalidade, né? Eu pagava uma mensalidade normal. Aí a Cláudia está falando, a mensalidade do Pilates aqui é 350 reais. No plano, né? Senão é 500. Beleza, senão é 500 reais. Show de bola. Para mim vale? Vale. Vale mais esse dinheiro do que eu ter, sei lá, dor nas costas, dor no joelho, para mim vale, certo? Se eu não conseguir me convencer disso, como é que eu vou conseguir convencer uma outra pessoa que não me conhece, não conhece a arte, a fazer essa mesma modalidade pagando o preço? Então não adianta, se você não se convence, você pagaria 150 reais para fazer a sua aula, 200 reais, 300 reais, 500 reais para fazer a sua aula? Essa é a primeira coisa, tá? Porque se você não se convencer disso, é impossível você convencer outra pessoa. E eu sinto no discurso das pessoas que vêm para mim que elas sentem que ela tem que convencer as outras pessoas. Não, o primeiro passo é ela se convencer. Entende? E se você não vê, poxa, eu já estou no limite, eu já escutei coisas assim, eu estou no limite do que dá para cobrar na minha região. Cara, na sua região vende casa, apartamento. Eu duvido que o apartamento, a mensalidade do apartamento custa tanto quanto a sua mensalidade das coisas. Não, mas casa o cara mora lá. Chega um momento em que ele prioriza comprar a casa. Mas para comprar a casa ele tem que abrir mão de um bocado de coisa. Ele tem a opção de morar... Eu, por exemplo, assim, compartilhando um pouco da minha história do Krav Maga, tá? Eu, na época que comecei a fazer Krav Maga, eu não tinha condição de pagar. Mas eu fiquei apaixonado pela técnica. E aí eu falei, cara, eu tenho que fazer isso. E aí eu lembro que a mensalidade, eu acho que custava 250 reais por mês na época, 230, não lembro, tá? Era no bairro Nobre lá da cidade. E eu falei, caramba, como é que eu faço para poder pagar isso? Bom, eu dei um jeito. Eu fiz um plano lá e paguei. Mas eu passei por um problema financeiro mais ou menos em 2010 e eu tive que fazer uma escolha. Ou eu continuava no Krav Maga e eu ia ter que sair de onde eu estava morando e me mudar para uma favela. Para você ter uma ideia, o lugar que eu iria me mudar era um lugar em que era 115 reais o aluguel, com água e luz incluso. Ou eu continuava morando onde eu estava morando e eu iria sair do Krav Maga, só isso. Que era o gasto mais caro que eu tinha era com o Krav Maga, entendeu? Eu gastava mais com o Krav Maga do que eu gastava com comida naquela época, tá? Aí eu falava assim, caramba. E assim, a decisão que eu fiz foi o que me trouxe para virar instrutor de Krav Maga mais tarde. Eu me mudei. Eu fui para um lugar onde, assim, não sei se você já passou por uma situação como essa, era um quarto. E quando eu entrava no quarto eu tinha que abaixar, porque o telhado era de Eternite, assim. E era pequeno, apertado, o banheiro era comum.
Eu tomava banho na academia, cara, porque eu tinha nojo de usar o banheiro lá da minha casa, sacou? Aí o da academia era mais limpo. Então eu usava o de lá. Mas, cara, não me arrependo nem um pouco. Eu fico contando assim, parece uma história triste, mas na verdade foi um dos momentos em que eu mais evoluí, mais cresci na minha vida, tá? E digo pra você, valeu cada centavo. Eu devo pro meu professor, né, o Henrique Cerqueira, muito mais do que R$250 de mensalidade, tá? Ele me ensinou a ser um ser humano adulto, cara. O que ele me ensinou não foi só me defender, não foi só Krav Maga, nem nada disso. Ele me ensinou como é que um ser humano adulto que paga as próprias contas tem que se portar. Ele olhava para meu cabelo e falava, cara, corta esse cabelo, você vai ficar andando assim, como é que as pessoas vão te levar a sério? Porque eu não cortava o cabelo, meu cabelo ficava gigante. Ele que olhava para mim e falava, cara, corta essa unha, tá? Você tem que andar igual uma pessoa séria. Os conselhos que o Henrique me deu na época que eu entrei no Krav Maga, eles são tão importantes para minha vida como adulto que eu me sinto em dívida com ele, mesmo tendo pagado todas as mensalidades que eu tinha que pagar na academia dele. Até o último dia eu paguei mensalidade lá, entendeu? Aí vem a pergunta, aí vem um aluno para mim e acha que R$200 está caro. Tudo bem, ele tem o direito de achar que R$200 está caro, mas eu sei que não tá. Você entende? Porque eu sei o valor da minha aula. Esse é o primeiro passo. É o único? Não. Isso basta? Claro que não. Isso aí vai garantir 100% de conversão? É óbvio que não. Mas, cara, sem isso, é impossível você convencer as pessoas. E aí vem, mais uma vez, tá? Tem a possibilidade de você entrar no curso Tatame Lotado. A mensalidade do curso Tatame Lotado, se você dividir em 12 vezes, ela é mais barata do que o valor de um aluno. Um aluno. Se você entrar no curso, fizer tudo e matricular um aluno, um só, que ficar ao longo do ano, né? Aí ficar é com você tem que dar boa aula. O curso já se valeu. E a promessa do curso é lotar seu tatame. É dobrar seu faturamento. Então, assim, cara, o cara que diz pra mim que tá caro, ou que ele não tem dinheiro, ele não entendeu. Mas eu sei que não tá caro. Se todo mundo entendeu aqui o que eu falei, Vinícius, você tá acompanhando? Eu vou dar um passo a passo aqui no final para você dizer o que você diz para o aluno na prática. Mas antes de você falar, a forma que você fala é importante, tá? Então, enfim, Jússi, o pessoal que está na live aqui, Mari, Marcelo, vocês estão acompanhando o que eu estou falando? Felipe, enfim, até o próprio Luiz, né? Beleza, Vinícius, show de bola. Então você está aqui comigo. Cara, quando você entende isso aqui dentro, fica muito mais fácil transmitir isso no tom pro aluno. E aí, não é que você vai matar ele nem brigar com ele, não é esse o caminho, tá? Eu vou dar um método passo a passo para você, o que você fala com ele. Mas, cara, você não precisa se sentir um impostor. Você fala, caramba, o aluno é pobre, ele não tem condição de comprar isso, ele não tem condição de comprar aquilo. O cara vai gastar R$190 para fazer sua aula. Sim, cara. Eu vou dizer para você, as coisas que eu deixei de fazer para poder pagar os R$230 de mensalidade lá pro Henrique mudaram a minha vida. Eu sou um ser humano adulto muito mais maduro hoje por causa das aulas que eu fiz de Krav Maga quando eu tinha 19 e 20 anos. Isso, cara, me transformou completamente. Se você tem alguma dúvida que a sua aula é capaz de fazer isso com o seu aluno, a minha opinião pessoal, e você me desculpa porque eu vou ser muito direto, você não deveria estar dando aula. Inclusive, o método Tatame Lotado não funciona se você é instrutor de uma semana. Se você se formou instrutor do que quer que seja em uma semana, professor, mestre, comprou sua faixa preta, é inútil tudo que eu vou te falar aqui. Isso aqui funciona para você que tem convicção que a sua aula transforma vidas. Que você é capaz de pegar um ser humano comum e fazer ele o melhor que ele pode ser. Para você que serve esse método. Por isso que eu trago tantos dos meus colegas lá do Krav Maga para cá. Por isso que eu faço. Então, uma vez que você entendeu isso, aí você está pronto para o próximo passo. Beleza? Como todo mundo respondeu sim aqui, eu vi que a Jússi respondeu, o Vinícius respondeu, eu vou dar um passo além aqui. Entenda. Você entendeu como é que você faz para poder ter essa convicção. Agora, beleza, eu tenho essa convicção, mas mesmo assim, o cara não entra. Aí, acontece às vezes o contrário.
A pessoa tem essa convicção, mas na hora de falar, ele não sabe se colocar no lugar do aluno. Aí a resposta vem mais ou menos assim: cara, você não quer pagar, então dane-se. Siga seu caminho, tchau. Não quer, não quer, tem quem queira. Cara, essa abordagem também não funciona. Porque às vezes, pro aluno naquele momento é realmente um dilema. Eu lembro o que eu passei na época que eu tive que abrir mão das coisas que eu abri mão. E não foi fácil, não. Sabe o que é você tá dormindo e aí você acordar com calor, numa poça de suor. E aí você olha no relógio, são 7h30 da manhã. E aí você faz as contas. Cara, eu tenho que acordar todo dia 7 horas da manhã, porque senão o calor fica insuportável. Foi isso que eu passei. Foi isso que eu tive que abrir mão. Não foi fácil, não. Sabe o que é? Aí você fala, pô, e quando chovia melhorava? Não, tinha uma goteira que ficava em cima da minha cabeça. Aí eu tinha que dormir numa cama que já não era muito grande, em uma posição diferente quando chovia. Entende? Então, cara, mais uma vez, eu não estou fazendo de coitadinho não, porque foi um dos momentos em que eu mais evoluí na vida. Eu comecei a, enfim, e mais tarde me possibilitou ser professor de Krav Maga, tá? Então, cara, é uma decisão difícil às vezes, e você tem que se colocar no lugar do aluno. Então, o primeiro passo, depois de você se convencer que você é capaz, no caso o segundo passo, né, é você se colocar no lugar da pessoa que está falando contigo. Se coloca no lugar dele, e aí você vai dizer mais ou menos assim: olha, eu entendo, cara. Eu entendo que às vezes é difícil a gente priorizar essas coisas. Acontece que, e aí vem o terceiro passo. É muito importante que o aluno entenda que você não está ali para poder vender a aula. Que você está ali para entregar algo além. E esse é um bom momento para você dizer o que é algo além, tá? Eu vou dar um exemplo do que eu falava para alguém que estava em dúvida se matriculava o filho ou não. Eu digo, olha, eu entendo que você está escolhendo aí e tem outras coisas para gastar, a escola do filho é cara, você tem uma série de gastos aí, eu entendo isso, tá? Mas eu estou aqui para dar para o seu filho a capacidade de ir para qualquer lugar do mundo. E se ele quiser, ele volta vivo para casa. Essa é a minha missão. É isso que eu vou focar todos os dias na aula. Eu vou transformar seu filho numa pessoa capaz de andar de cabeça erguida na escola. Não importa o quão grandes são os coleguinhas dele ou quão bullying ele toma na escola. Essa é a minha missão aqui. Entendeu? O custo para isso, de fato, é o preço da mensalidade. Mas o retorno, você pode ter certeza que é muito maior que esse. Tá? Mas eu entendo perfeitamente o que você está me dizendo e fique à vontade para decidir. Todo mundo entendeu o que eu falei? Vinícius, você está pegando? Cláudia, você entendeu? Você está pegando, Vinícius? Cara, se você explicar logicamente por que a pessoa deveria fazer, você deu o passo. Então, eu dei 3 passos aqui. Vamos retornar. Boa, Vinícius. Show de bola. Tá comigo, hein? Olha o Leandro aí entrando. O Leandro já é aluno da turma, tá? Seja bem-vindo, Leandro. Cara, a mensalidade tá cara. Primeira coisa, você tem que estar convencido. Opa, Krav Maga Bangu tá por aqui também. Show de bola, cara. Bom te ver aqui. Cara, a mensalidade tá cara. Beleza, primeira coisa, você está convencido de que você é bom professor o suficiente para cobrar essa mensalidade? Se não tá, cara, esquece tudo que eu estou fazendo aqui, não precisa nem fazer meu curso. Vai treinar, seu problema é outro. Segundo passo, estou convencido, Carlos. De fato, eu treinei a vida toda para isso aqui, eu sou bom professor, a transformação que eu faço na vida dos meus alunos não tem preço. Show de bola. Aí vem o segundo passo. O segundo passo é você se colocar no lugar do aluno. Não é porque você é bom professor que o aluno tem que te respeitar como tal. Ele não sabe quem é você ainda. E por mais que ele tenha feito uma aula, não dá para ter uma noção geral da transformação que isso vai ter em 5 anos na vida dele. Você vê, mas o aluno às vezes não. Então você tem que tangenciar isso para ele. Tá? Então se coloca no lugar dele e fala, cara, eu entendo, tá? Eu entendo que você tem contas para pagar, eu entendo que é janeiro e talvez você tenha que pagar matrícula de filho, pagar material escolar, impostos. Eu entendo que a gente está em julho aqui agora, e o filho saiu de férias, você vai ter que fazer isso e aquilo. Eu entendo que o carro bateu, que o cachorro comeu, eu entendo tudo isso. Realmente isso são fatos. Mas aí vem o próximo passo, que é
você explicar de maneira clara, direta, qual o benefício que o aluno vai ter ao entrar. O Vinícius está perguntando aqui, difícil aqui na minha cidade, que essa mensalidade aqui da aula mais cara é R$60. Sim, agora você está se comparando com o cara de R$60. Sua mensalidade é quanto, Vinícius? Diga aqui, tá? Enquanto eu vou elaborando isso aqui. Eu vou dizer para você que eu competia com professores de várias artes marciais, eu vou falar algumas aqui, mas não importa a arte, tá? Tipo Muay Thai, Jiu-Jitsu, Judô, Karatê, Taekwondo, que davam aula do lado da minha academia, eles cobravam R$10 a mensalidade. A Cláudia está aqui, ó. Tinha um projeto social de capoeira e de... Eu não lembro qual que era a outra, se era Jiu-Jitsu ou Muay Thai, no andar térreo. Que a gente tinha o primeiro e o segundo andar na academia e o térreo era outra coisa. E lá tinha um projeto social que era gratuito. E a gente competia com gratuito. Com gratuito. Exatamente, gratuito no andar de baixo da minha academia. O cara alugou lá e a concorrência era essa. Você pode fazer Krav Maga por R$200 ou você pode fazer de graça. Muay Thai, boxe, um bocado de karatê, judô. Tinha várias modalidades lá embaixo, de graça. No mesmo horário da nossa aula. No mesmo horário da nossa aula, inclusive. Qual das duas academias você acha que estava mais cheia? Pode estar. Se compara, nossa, sempre estava mais cheia. Era o público que a gente atraía. O público que a gente atraía era outro. Olha só, o Marco está entrando aqui. Tudo bom, Marco? Então, Vinícius, eu entendo que na sua cidade... Olha só, estou fazendo com você a mesma coisa que tem que fazer com o seu aluno, tá? Eu entendo que na sua cidade as pessoas estão acostumadas a pagar muito mais barato para fazer a mesma coisa. E tá tudo certo, tá? Mas se você de fato acredita que a sua mensalidade vale mais do que R$60, eu não estou falando que custa, estou falando que vale. Eu não estou falando do seu tatame ser o melhor ou mais caro. Eu não estou falando sobre o seu material ser o mais bonito, isso é o mínimo. Tem que estar bem cuidado, tem que estar limpo. Você tem que ser bom professor. Agora, a transformação que você é capaz de fazer na vida do seu aluno vale R$60, cara? Você pegou o que eu falei aqui? A transformação que a sua aula é capaz de dar para esse aluno não vale R$60, não vale R$90. Cara, eu tenho certeza que vale, velho. Eu tenho certeza. A minha aula valia, cara. Ah, meu Deus do céu. Pergunta para qualquer aluno meu, aluno ou ex-aluno. Cara, eu tenho essa convicção, irmão. Agora, você entende que isso não depende do lugar? Que se eu for dar aula nos Estados Unidos, não importa. Se eu for dar aula, sei lá, no interior do estado, se eu voltar a dar aula na Bahia, não faz... Claro que faz diferença, tá? Não estou dizendo que não faz diferença, claro que faz, mas você entende que a convicção em mim, não importa o lugar que eu estou? Não estou falando que faz diferença no preço, claro que faz, tá? Tem pesquisa de mercado, não vou ignorar o ambiente. Mas você entende que 80-20 está em mim? Eu tive que levantar aqui, desculpa, eu fiquei nervoso. Cara, uma vez que você entendeu isso, e eu vou dizer mais uma vez, enquanto você tiver na cabeça assim, poxa, mas na minha cidade não faz sentido, porque na minha cidade, cara, não é a sua cidade, é a sua aula. Eu já dei aula em academias gigantes, já dei aula em lugares que o pessoal chamava de carvoaria. Sabe por quê? Porque o tatame era preto e a academia que eu dava aula não limpava o tatame. Então o pessoal entrava, o uniforme era branco. Olha só, a Júcia está falando, sua aula valia assim, e era eu que pagava. Olha só. Pô, Júcia, que bom te ver aqui. Meu Deus do céu. Saudade lá da Bahia, viu? Ô, Júcia, obrigado. Foi bom ler esse depoimento aqui ao vivo. Obrigado, viu? Dá até vontade de voltar lá pra Bahia, velho. Saudade de vocês. Você tá entendendo, Vinícius? Show de bola. Então, vamos lá, vamos voltar ao passo a passo. Passo número 1, você tem que estar convencido disso, cara. Esse é o mais importante. Passo número 2, se coloca no lugar do aluno, porque às vezes ele realmente tem um problema para pagar, e não foi uma nem duas vezes que eu dei bolsa para aluno não, tá? Bolsa, gratuito. E de todas as vezes que eu dei bolsa para aluno, você conta no dedo da mão esquerda quantos vieram fazer a aula.
O cara que não está disposto a te pagar R$60 para treinar é o mesmo cara que, se você montar uma academia na sala dele e der aula de graça para ele, ainda pagar uma comida para ele, ele não vai treinar. Às vezes, né? Não estou dizendo que é todos os casos, mas tem alguns casos que é isso aí. A maior parte das vezes não é o preço, tá? Mas vamos lá, vamos supor que é. Se coloca no lugar do aluno. Eu entendo, a situação é difícil, tem outras coisas para pagar. E aí, você dá uma explicação lógica. Qual a transformação que você consegue fazer na vida do aluno? Tangencia isso para ele poder sentir como é que seria, cara. Como é que esse aluno vai estar daqui a um mês treinando contigo? Como é que ele vai estar daqui a um ano treinando contigo? Como é que ele vai estar daqui a 5 anos treinando contigo? Será que ele vai estar graduado? Será que a forma como ele vai lidar com o chefe dele é diferente? Com os empresários, com os funcionários dele? Com os filhos dele? Com o pai dele? Quanto é que custa isso, cara? Quanto é que vale isso? Não tem como botar num papel, você entendeu o que eu falei? E aí, por último, tem um último passo. E esse aqui, como é que eu posso dizer? Isso aqui fecha com chave de ouro, tá? Isso aqui fecha com chave de ouro. Esse passo, por si só, ele não resolve se você não tem o primeiro. Mas ele, se você esquecer todos os outros, menos o primeiro é o mais importante, tá? Se você esquecer todos os outros, se você fizer esse último passo, você mata as objeções. Alguém aqui quer saber qual é esse passo? O Vinícius, que está aqui comigo desde o começo, será que funciona para você? Tudo bom, Fábio? Como é que você está? Vou estar aí no Rio em agosto, hein? Daqui a pouco eu estou aí. Hoje tem 40 alunos, quero aumentar essa turma. Olha só, cara. 40 pessoas confiaram em você até agora. Eu sei que mais do que isso, né? Mas tem 40 pessoas que estão pagando você agora. Cara, imagina o impacto que você faz na vida de 40 famílias, velho. Nossa, eu vou falar mais sobre isso depois. Mas o último passo é o seguinte. Se você tiver um aluno parecido com ele e que teve as transformações que você está falando, você mostra esse aluno para ele no tatame. Se ele estiver lá presente. Só mostra. Ó, fulano aqui, ele estava na mesma situação que você, ele também não tinha dinheiro, ele também não tinha os dentes da boca, ou ele também é pai, ou ele também é empresário, ou ele também é faxineiro, ou ele também é qualquer coisa. E olha só, eu tinha um aluno lá que eu ficava brincando, que ele é taxista, né? Eu falava aqui, ó o caso do Narciso aqui. Ele é o único taxista gente boa que eu conheço. Se até taxista consegue treinar aqui, cara, mostra seus alunos. Você tem 40. Eu duvido que você não tenha orgulho de pelo menos uns 20 deles. Talvez de todos os 40. Tá? Cara, se você mostrar seus alunos e tiver orgulho disso, o orgulho vai ficar nos seus olhos. O orgulho vai estar, o respeito vai estar no olho do seu aluno. Aí, cara, ele pode até dizer que ele não vai fazer por causa do preço. Ele pode até não matricular. Mas aí você fez tudo o que você podia fazer para mostrar para ele que sua aula vale mais. E aí, normalmente, a objeção de quem não faz a aula, mesmo assim, é mais ou menos o seguinte: olha, eu sei que sua aula vale muito e eu estou apaixonado pela sua técnica. Mas, em breve a gente vai voltar a conversar. E você pode ter certeza que no primeiro momento que esse cara tiver condição, ele vai te pagar. Se ele entendeu tudo o que você falou, se ele pegou a sua essência. E às vezes ele não pega, tá? Não tem nenhuma técnica que funciona 100%, eu não estou aqui para te iludir. Mas só de você fazer isso, você pode ter certeza que a objeção de preço vai ser muito difícil. E agora, eu vou desafiar você, Vinícius. Tá? Você falou que sua mensalidade é R$60. Olha só. O curso Tatame Lotado, ele custa R$199 por mês, aí, se você dividir em 12 vezes. À vista sai menos que isso aí no ano. Se você matricular 4 alunos que façam o seu plano anual, ou seja, de 44, se você for de 40 para 44 alunos, você já pagou o curso. Cara, 4 alunos, o Marco que acabou de entrar aqui,
ele fez na primeira semana, só com o módulo de atendimento. Ele melhorou o atendimento dele, ele fez em uma semana, ele mora lá no Rio de Janeiro. Tá? 4 alunos, sei lá, quem mais que entrou? O Felipe fez 50 em janeiro. Tá? Só em janeiro. Em maio ele fez mais, acho que 33. Dá pra fazer. Eu acredito que dá. Eu sei que dá. Cara, além de tudo isso, ainda tem uma garantia incondicional de 14 dias. Você entra, faz o curso por 14 dias. Se você achar que não é pra você, você pode pedir o dinheiro de volta. Irmão, se depois de tudo isso, olha aqui, o Guina falou, 4 aqui comigo, Guina, pouquíssimo esforço. Aqui, o Marco, o mês chegou a 14. Só um mês, tá? Esse outro mês já foram mais 2. O primeiro mês foram 14, ou seja, 16 alunos que ele fez em menos de 2 meses. Cara, só aplicar. Vou dizer pra você, se eu conseguir nessa live aqui, de 20 minutos, fazer você entender uma coisa que talvez possa tirar 1 ou 2 alunos, imagina o que eu consigo fazer com você em um mês, cara. Em 4 encontros ao vivo. Em 5 módulos gravados. Cara, você pode ter certeza que muito provavelmente você vai ter muito mais facilidade para poder aumentar a sua turma do que agora. Eu acredito nisso. Não só para você, Vinícius, mas para todo mundo que está me assistindo aí, que é professor de arte marcial e que quer ter o tatame lotado, tá? Assim, eu gosto muito de falar o que eu posso provar. Nos comentários aqui vocês viram algumas provas, mas a minha ideia principal, Vinícius, é fazer esse convite para você, bem diretão, tá? Você tá no grupo lá do Semana Tatame Lotado, não sei se você tá ou se você tá só aqui no Instagram. Vai lá no link da minha bio agora, clica, compra o curso, cara. Eu não sei quanto é que você tá ganhando por mês, fazendo a conta rápida de cabeça aqui. Eu acredito que não é uma coisa que vai fazer você parar de passar fome, tá? Eu não defendo essa teoria que o pessoal defende aí na internet de não, cara, vende o carro, vende a casa. Eu não sou esse cara, não. Eu não acho que você tem que fazer esse tipo de loucura, não. Mas eu duvido que R$199 por mês vão tirar a comida dos seus filhos da mesa, tá certo? E eu fiz esse preço, eu vou te dizer por quê, tá? Vale muito mais, eu podia cobrar muito mais, tem cursos mais caros na internet, que ensinam muito menos, tá? Não ensinam menos porque eles são piores, mas porque não está tão direcionado para o professor de arte marcial, entendeu? Não foi feito por pessoas que viveram o que eu vivi. Cara, eu estou fazendo isso pelo seguinte, eu dei aula de Krav Maga durante 10 anos. O Marco me conheceu como professor de Krav Maga, né? Eu sentei numa mesa com ele lá e falei muita coisa do que eu falei aqui de graça para ele, sem problema nenhum. O próprio Guina também aqui me conheceu como professor de Krav Maga. E nesse ano eu parei de dar aula, cara. Eu não dou mais aula de Krav Maga. Eu resolvi focar em outros projetos, mas eu continuo me importando com meus alunos aqui de São Paulo, tá? Eu não quero citar nome para não ser injusto com ninguém, entendeu? Mas eu continuo me importando com cada aluno. Tem um aluno que está machucado, eu estou falando com ele. Tem outro aluno que está um tempo sem ir, eu estou lá falando com ele. Eu cheguei a virar sócio de alguns alunos. E eu quero continuar transformando o mundo, só que não mais através dos meus alunos, através dos seus alunos, cara. Entende? No caso do Vinícius, você tem 40 alunos, cara. Eu tenho certeza que se você fizer o curso e transformar esses 40 em 140, você vai fazer muito mais diferença na sua cidade. E isso vai ser possível porque você é bom professor. Eu só estou aqui para poder abrir as portas do marketing para você. Você mostrar que você é o bom professor que você é. Entendeu? Não me entenda errado. Eu não conheço o seu trabalho a ponto de dizer que você é bom ou é ruim. Eu não estou aqui me colocando nessa posição, entendeu? Mas se você tem 40 alunos e você tem orgulho desses 40 alunos, eu no seu lugar, eu iria comprar esse curso. Eu sabendo o que eu sei hoje, e eu estivesse no seu lugar, eu iria comprar esse curso. Entendeu? Porque eu sei que ele faz diferença, e eu estou empenhado, cara, em fazer você transformar o máximo de vidas possíveis. Essa é uma missão que eu tenho. Inclusive, se eu perceber que tem algum aluno aqui
que é ser professor de uma semana, eu estou disposto a expulsar esse aluno e devolver o dinheiro. Porque não é pelo dinheiro. Dinheiro por dinheiro, sinceramente, eu tenho outros negócios aqui, eu faço minhas coisas, tá? Mas, para que esse negócio rode, eu acho válido a gente cobrar esse valor. Entendeu? Eu acredito nisso, cara. Eu acredito muito nisso. E eu sei a diferença que eu fiz nos alunos da primeira turma. A questão é, você vai estar na próxima turma? Beleza? Então, eu vou finalizar a live aqui com esse convite. Certo? Se você assistiu tudo isso daqui, eu quero que você comente aqui, tanto na gravação como na live, se isso acrescentou para você. Porque essa é de longe, cara. De longe. Eu conversei com quase todo mundo que tá lá no grupo, tá? Não conversei com todos, não. Mas eu conversei com muita gente. Cara, o que tá doendo? O que mais te gera problemas? A maior parte fala, olha, eu tô numa cidade em que eu tô ensinando aula de XPTO. As pessoas preferem pagar R$300 na aula de XYZ, mas o XPTO não tem, não sei o que, as pessoas não... Cara, é a mesma história. É a mesma história. Quando eu falei que eu ia dar aula na Cidade Baixa, tem muito colega meu que riu, cara. Você vai dar aula na Cidade Baixa. Se tem algum aluno meu assistindo aí, sabe dessa história. Teve gente que riu. E a gente montou junto uma das maiores academias da Bahia. Não foi por causa de mim, não, cara. Eu dei boa aula, eu treinei, eu fiz o que eu tinha que fazer, mas isso é o mínimo. Eu montei uma das maiores academias da Bahia por causa dos meus alunos, velho. Aqueles caras eram foda. Eu tirei deles o máximo que eu podia para eles serem o melhor que eles podiam ser. Até o último segundo que eu dei aula lá, você pode ter certeza que eu fiz isso. Eu fiz isso aqui em São Paulo também. Entendeu? E é isso, Vinícius. Tá certo? Olha, eu tô vendo seu nome aqui. Eu gostaria muito de te ver nessa turma. Beleza? Show de bola? Então posso contar com você aí. Clica no link da bio e vai. Fabiana, muito obrigado pelo comentário, tá? Parabéns pelo trabalho, show de bola. O Marco tá dizendo que eu sou muito grato, eu que sou grato a você pela confiança, Marco, tá? Show de bola, show de bola. Todo mundo entendeu? Agora a bateria do meu celular aqui acusou 15%, eu vou ter que encerrar a live, tá? Poderia conversar mais com vocês aqui, mas é isso. Senhores, o que vocês acharam desse formato? Eu achei que é até melhor do que o outro, tá? Que eu fico lá na tela compartilhando, eu acho meio engessado. Aqui eu gostei de conversar com vocês. O que vocês acharam? Talvez a gente migre para esse formato, né? Talvez funcione melhor assim. Gostaram? Não gostaram? Show? É isso, senhores. Um abraço. Eu espero realmente ter acrescentado para vocês, tá? Só para resumir, quem sabe virar um corte depois, eu dei aqui o passo a passo para você lidar com a objeção de preço com o aluno. Quando o aluno fala que tá caro, quando o aluno fala que não tem condição. Eu vou pro Rio. Fabiana, agosto eu tô aí no Rio, tá? Agosto eu tô aí no Rio. Tá bom? Então eu dei o passo a passo aqui para vocês, eu espero que vocês gostem, tá certo? Dei aqui do play da minha casa e tal, mas enfim, é isso aí, tá bom? Tamo junto, meu jovem, obrigado, Guina, um abraço para você, tchau, tchau, até a próxima.